Olá, bem-vindo a mais um vídeo do professor Renato Barducci. Nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com você sobre qualidade de dados, ou data quality, como queira. Qualidade de dados está relacionada com você entregar para a sua companhia, para o seu usuário final, uma informação que seja efetiva, útil, atualizada, correta e completa. Qualquer coisa diferente disso é considerado dado sujo, um dado que não tem mais validade ou não tem mais relevância, um dado incompleto, um cálculo incorreto. Todas essas informações podem levar o teu usuário final a conclusões erradas a respeito das estratégias de negócio que ele deve aplicar, ou até se for numa área médica, por exemplo, um diagnóstico ou um prognóstico que ele deve fazer. Então, para evitar esse tipo de situação, seja no momento em que você coleta dados de sistemas legados antigos da sua empresa e traz para dentro de um novo sistema de informação, ou seja, no momento em que você está gerando um novo conteúdo em banco de dados, você vai precisar garantir essa qualidade. Vai precisar garantir que não existam dados sujos dentro do seu database. Então, para isso, existem algumas soluções que podem nos ajudar. Uma delas é o que eu vou mostrar aqui para você, que é o Data Cleaner. O Data Cleaner é uma ferramenta que ajuda você a realizar as etapas de uma qualificação de dados. Quais são essas etapas? A primeira, a gente chama de traço de perfil, o desenho do perfil. Nesse momento, eu quero simplesmente fazer cortes no meu banco de dados, na minha tabela de dados, para poder entender que tipo de conteúdo ela tem, em que formato esse conteúdo está. Em seguida, eu faço análises. Então, nessas análises é quando eu vou verificar prazos que eu tenho ali dos registros, se venceram ou não venceram em termos de utilidade, se eu tenho dados completos ou incompletos, se eu tenho algum cálculo correto ou incorreto. Essas são as análises que vêm após o desenho do perfil, após a perfilação, né, o traço de perfil. Depois que eu fiz esse desenho de perfil e fiz as análises, eu tenho que fazer o que a gente chama de cleansing. Cleansing é a parte de asepsia, de ajuste daquela tabela de dados que você está trabalhando. Esse ajuste pode ser uma complementação de dados, um expurgo de dados, uma alteração de um determinado conteúdo, uma inclusão de dados faltantes. Então, para fazer isso, eu posso aplicar a ferramenta aqui, que é o Data Cleaner. Então, eu vou tentar mostrar aqui rapidamente como ele funciona. Vou fazer um exercício simples do zero, utilizando uma tabelinha que eu criei aqui. Na verdade, eu criei ela num Excelzinho, numa pastinha aqui no meu computador, para facilitar acesso, agilizar a questão de acesso, mas funciona com diversos tipos de arquivo que você queira trabalhar. Então, se você está importando registros, dados de um sistema legado, e isso veio num formato textual, separado por vírgula, né, arquivo CSV, você consegue trabalhar aqui. Se veio no formato de planilha, você consegue importar e trabalhar aqui. Se veio em formato de tabela de banco, Oracle, SQL, você consegue importar dentro da ferramenta e trabalhar aqui. A ideia é que você, então, avalie, limpe os seus dados que você obteve de algum lugar antes de jogar isso no teu sistema legado. E se você estiver trabalhando em cima de uma tabela do teu sistema atual, perdão, eu falei do sistema legado, né, trazendo do legado para dentro do seu sistema novo. E se você estiver trabalhando numa tabela do sistema novo, você vai poder, através dessa ferramenta, avaliar se a tua aplicação não está gerando sujeira. Tá bem? Não está gerando lá um cálculo incorreto, não está gerando lá uma lacuna no preenchimento de dados, né? Vamos dar uma olhadinha então nessa ferramenta. Vou começar aqui então abrindo a opção dentro do meu Data Cleaner, que eu já estou aqui com a ferramenta aberta, abrindo a opção Manage Data Stores. Aqui é onde eu vou catalogar o arquivo que eu quero trabalhar. Então aqui eu tenho as opções de formatos de arquivo que o Data Cleaner trabalha. E eu vou selecionar aqui que eu quero uma planilha em Excel. Vou aqui, primeiramente, escolher a minha planilha. Tenho aqui um arquivo de vendas, que eu chamei arquivo de vendas sujo.
tá bem? Porque ele tem alguns dados aqui com problemas. E vou registrar esse Data Store para usar. Pronto. Ele já catalogou aqui na minha lista de Data Stores, que eu tenho aqui ó, na minha área de trabalho. Então aqui eu devo escolher qual é o arquivo que eu quero trabalhar o cleansing. A perfilação, a análise e a limpeza. Vou escolher aqui então o meu arquivo vendas sujo, que eu acabei de catalogar aqui na minha lista de repositórios. Vou apertar o botão aqui Build Job e pronto. Ele já trouxe para cá a planilha minha, arquivo venda sujo XLS. Dentro desse arquivo tem as pastinhas do Excel, né, que são as planilhinhas. E eu não tinha dado nenhum nome específico, então lá consta como Plan 1, tá bem? Aqui eu já tenho a estrutura das colunas da minha planilha. Então, o Data Cleaner assumiu que a primeira linha que eu tenho na minha planilha de dados é o rótulo das colunas da tabela. E em seguida, os dados. Se eu for até a planilha, aqui o meu arquivo venda sujo, a primeira linha é uma linha de cabeçalho. E depois eu tenho 10 linhas de dados. Tá bem? E aqui é a mesma coisa, então eu tenho aqui o cabeçalho e para ver os dados basta eu apertar o botão da direita em cima do objeto que ele já trouxe aqui na área de desenho e dar um Preview Data. E ele traz para mim os dados que tem dentro da planilha, vamos dar uma olhadinha então entender o que ela tem. Então eu tenho lá uma identificação de venda, são 10 vendas realizadas, a loja que vendeu, a identificação do vendedor, a identificação do produto vendido, o valor por unidade de produto vendido, a quantidade vendida, o valor total da venda, que é a multiplicação do valor unitário pela quantidade, deveria ser. Depois eu tenho a data da venda, a taxa de ICMS e aqui o valor do ICMS, que seria a multiplicação do valor total da venda pela taxa de ICMS. Legal. Então, já compreendi aqui a minha tabela, fechei e vou começar a fazer o meu trabalho de traço de perfil. Então, para isso, eu tenho algumas opções aqui em Analyze. Tem várias análises que eu posso fazer. Então, agora eu vou traçando o perfil e analisando o resultado. Traçando o perfil, analisando o resultado, de maneira que eu consiga compreender quais são as ações que eu tenho que tomar em cima dessa tabela antes de torná-la oficial, vamos dizer assim. Então, imagina que eu estou numa situação de teste de sistema, teste de software. Eu vou avaliar o que é que o meu software está gerando na minha tabela, corrigir os bugs antes de liberar a aplicação. Se eu já tenho a minha aplicação pronta e ela já está funcionando e agora a minha preocupação é na carga de dados que vem de outros sistemas existirem lixos, então o que eu vou fazer? Vou puxar as tabelas dos outros sistemas para cá e vou dar uma analisada nos dados que eu tenho nesses sistemas legados, para promover a limpeza desses dados antes de jogar esses dados definitivamente na minha base de solução em ambiente produtivo. Então, vamos lá. Primeira análise que eu quero fazer aqui, eu quero ver se tem uma chave única nessa tabela, né? Unique Key Check. Então, eu puxo para cá. Essa avaliação, basta você navegar no menu, clicar aqui com o botão da esquerda, segurar o botão, arrastar e soltar aqui no desenho. Depois eu vou no primeiro objeto que eu quero linkar aqui, que é essa tabela. Botão da direita, Link to. Vou até o objeto que eu quero linkar e clico de novo aqui com o botão da esquerda e pronto. Em seguida, ele lista para mim eu já estou dentro do Unique Key Check, dessa função aqui, tá? O que é essa funçãozinha? Na verdade, em cada uma dessas operações, ele está implementando aqui programinhas que vão fazer algum tipo de avaliação no arquivo que você colocou aqui para ele. Então, o Unique Key Check, ele te pede que você indique o que você quer usar como chave primária. Tá bem? Então, vou usar aqui o identificador de venda, o ID venda. Poderia usar um ID loja, né? Não faria muito sentido aqui. Aqui, no caso, eu estou trabalhando com vendas, é o ID venda. Então, esse cara aqui é a minha chave de tabela, chave primária. Dou um close aqui, já selecionei. Agora é só executar. Aperta aqui ou aqui para executar o trabalho. E ele gera um relatório para você, ó, Unique Key Check, olha. Contou 10 linhas, todas elas têm chave única. Legal? Vamos fazer uma experiência aqui, ó. Vou fechar esse relatório aqui.
Vamos fazer uma modificação aqui. Vamos colocar aqui duas linhas com o mesmo número. Por exemplo, a primeira também é 10. Então, eu tenho duas linhas aqui com 10, ó, né? Então, o ID 10 aparece duas vezes. O que acontece aqui, então? Essa tabela não tem uma chave primária, né? Então, por exemplo, seria, ou melhor, vou fazer assim, ó, esse é 1, esse aqui é 10. Então, imagina aqui que cada loja tem o seu sequencial, né, ou pode gerar seus próprios números sequenciais de identificação de vendas. Então, eu tenho um ID de venda 1 na loja 2, eu tenho o ID de venda 10 na loja 3, mas eu também tenho o ID de venda 10 na loja 2. Isso aqui seria um problema caso eu queira trabalhar com uma tabela com chave única, uma coluna só, sendo chave primária. Aqui eu não consigo. Aqui, para mim, a chave primária da tabela está sendo uma chave composta por loja e ID de venda. Né? Se eu quiser trabalhar com uma coluna só como chave, isso aqui não serviria, porque aqui eu tenho repetição e aqui eu tenho repetição. Espero ter sido claro. Então, sendo assim, vamos ver se ele captura essa mudança no meu preview data. Primeiro tem que salvar, claro, né? Vamos salvar. Vamos ver se ele captura essa modificação aqui. Eu só tenho que puxar a tabela de novo. Estou fazendo uma coisa aqui inusitada. Dá uma olhadinha. Ó, ele já refletiu aqui o que eu fiz lá. Beleza? Então tá aqui, ó, o ID venda duplicado. Então agora se eu rodar o Unique Key Check usando aquela primeira coluna, vamos ver o que ele gera para mim. Opa, olha só. Você tem 10 linhas, você tem chave única em 8 e você tem duas com chave duplicada. Legal? E ele te mostra aqui qual é a chave que está duplicada. Olha aqui, a chave número 10 aparece duas vezes. Legal? Então, todas as chaves duplicadas vão aparecer aqui e a quantidade de vezes que ela aparece. Vamos fechar esse relatório. Vamos trabalhar outras coisas aqui. Vamos trabalhar aqui, por exemplo, Date and Time. Eu primeiro, vamos ver se ele consegue pegar aquela coluninha de data, mas eu acho que eu vou ter que converter para data antes. Vou pegar uma outra função. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, outras coisas que eu tenho no meu database aqui estranhas, né? Eu já marquei aqui no meu arquivinho para não me perder dentro do meu exemplo que eu quero trazer para você. Por exemplo, o valor unitário do produto, eu tenho ele aqui, ó, é o vendedor 123, produto 1. Aqui eu também tenho produto 1 e produto 1. O produto 1 teve duas vendas por R$120 o preço unitário e uma de 200. Sendo que a de 200, estranhamente, aconteceu na mesma loja, olha lá, loja 2, mesmo vendedor, o 123, tá vendo? Eu tenho o produto 1 sendo vendido por dois valores bem diferentes. Pode ser que isso não seja um problema, pode ser que isso seja um problema. Ou seja, eu quero entender aqui como é que está o perfil de valor unitário de venda do produto. Então, para dar uma olhada nisso aí, eu posso usar aqui uma distribuição de valor, por exemplo. Quero ver aqui como é que estão os preços, né? Distribuição de preços. Ligar com. E aí eu quero dar uma olhada aqui. Quero ver aí de produto, valor produto. Vamos dar uma olhada como é que estão essas distribuições desses valores aqui. Então ele gerou aqui, ó, uma distribuição para o ID. Então eu tenho esses produtos vendidos e mais nenhum outro. Então se eu tivesse aqui 50 produtos para vender, só esses estão sendo vendidos. Então isso aqui já é uma informação interessante para mim. Posso aqui pensar, poxa, isso não faz o mínimo sentido. Está faltando dados nessa tabela aqui. Ela está incompleta, não existe isso. Eu sei que eu vendi o outro produto que não está aqui, o produto 10, o produto 5. Bem? Então eu posso fazer esse tipo de análise. Ele mostra quantas vezes ocorreu o registro desse produto. E aqui os valores, né? Que tipo de valores eu estou praticando nas vendas. Então imagina aqui que eu tivesse, esses produtos são vários, mas eles são produtos similares, então eles deveriam ter preços próximos, não iguais, mas próximos. Então eu consigo dar uma olhada nessa distribuição se tem alguma coisa aqui que não faz sentido. Como eu peguei o valor unitário, poxa, eu tenho produto lá de 30 e tem produto de 200, o valor unitário.
tem alguma coisa errada, a gente não poderia ter uma variação de preço maior que 30%, por exemplo, né? Dependendo da característica do produto. São análises que eu consigo fazer aqui dentro que vão me remeter a uma compreensão de se o que eu estou trazendo para dentro do meu sistema faz sentido ou não, é um dado qualificado ou não, para uma tomada de decisão correta. O que mais que eu posso fazer aqui? Vamos dar uma olhadinha nas opções que eu tenho aqui. Valor do ICMS. Então, se eu sei, por exemplo, que a minha taxa de ICMS, posso até fazer uma análise aqui também, ó, de distribuição de valores da taxa de ICMS. Vamos fazer mais uma análise de distribuição. Vou abrir aqui o Value Distribution e vou incluir aqui o taxa de ICMS. Vou rodar de novo e ele vai gerar um terceiro relatório de distribuição, que é a taxa de ICMS. E aí eu confiro aqui e vejo o seguinte, olha, o meu ICMS sempre foi, em cima desses produtos que eu tenho, sempre foi 10%. Tendo concluído isso, eu vou dar um próximo passo nas nossas avaliações. O que eu quero agora? Eu quero tentar verificar como é que está a situação do cálculo do imposto, né? Então, na minha tabela aqui eu tenho um ICMS, que é calculado aplicando uma taxa sobre um valor total de venda, e eu quero dar uma conferida nisso aí. Então, primeira coisa, se eu não tenho certeza se aquela determinada coluna da minha tabela é numérica ou não, eu posso aqui dentro de Numbers pegar aqui o meu... Na verdade, dentro de Conversion, eu tenho aqui Convert to Number. Então, vou jogar para cá o elemento Convert to Number, só clicando e arrastando aqui com o botão da esquerda, botão da direita, Link to, e vou dizer quais campos eu quero que sejam numéricos. Então, vou desselecionar todos e vou dizer o seguinte, eu quero que o valor unitário do produto, quantidade vendida, valor total venda, taxa ICMS e valor de ICMS sejam numéricos. Dou um close aqui. Se eu rodar isso aqui agora, ele não gera um relatório disso. Isso não é um relatório, é uma função de conversão de dados. Então, se eu quiser ver o resultado, eu clico com o botão da direita aqui, dou um Preview Data para ver o que ele vai fazer. Se tiver algum erro, ele vai me avisar. Então, tá aqui, tá bom? É isso aqui que ele vai trabalhar. Bom, agora eu vou usar esses números. Então, eu vou aqui nos números. E eu quero criar um campinho calculado que é a multiplicação do valor total da venda do produto pela taxa, para poder conferir essa multiplicação frente ao valor de ICMS que está gravado no meu banco de dados, para ver se esse ICMS está correto. Então eu vou agora usar uma função, essas funções de conversão e de números estão dentro do meu Library Transform, são transformações de dados, tá? Então não são relatórios aqui do Analyze, eles estão dentro do Transform. Vou pegar aqui o meu Math Fórmula, fórmula matemática. Arrasto, jogo para cá, vou ligar esse cara com este cara aqui e vou dizer o que é que vai fazer parte da minha fórmula. Então eu quero aqui o valor total da venda e a taxa de ICMS. Vou usar esses dois campos e vou fazer uma conta. Qual é a conta? Vou fazer aqui a coluna 1 vezes a coluna 2. Não tem coluna 3 aqui. Tá? Close. E ele vai gerar um novo campo resultante dessa fórmula. Botão da direita, dou um Preview Data, vamos ver o que ele vai fazer. Está aqui, ó. Então ele vai pegar essa coluna aqui total da venda, taxa ICMS, multiplicar um pelo outro, vai dar esse resultado aqui. Ele está mostrando o resultado para mim. Legal? Bom, agora que eu tenho isso aqui já convertido, já usei as transformações, já fiz a conversão para números e já fiz o cálculo que eu queria, eu quero avaliar se esses cálculos, né, estão batendo com o valor do ICMS que está lá. Poxa, mas eu não vou fazer essa conferência registro a registro, linha por linha. A ideia do profiling e da análise é que a gente rapidamente descubra problemas. Então, aqui eu rapidamente descobri se tinha chave primária ou não na minha tabela. Se eu tivesse 1 milhão de registros, ele faria essa consulta aqui rapidinho, gera um relatório rapidinho, eu já vou saber onde estão os problemas, quais são, né? Mesma coisa com relação às distribuições de valores que a gente fez aqui anteriormente. E agora eu quero fazer essa avaliação do meu valor de ICMS calculado frente ao valor de ICMS que está registrado no banco. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar de novo o Value Distribution aqui. Vamos ver a distribuição de valores.
Vou ligar esse cara aqui. Ou melhor, deixa eu ver se tem um outro aqui melhor. Ah, tem até um outro aqui mais interessante. Vou deletar esse cara aqui. Vou pegar aqui o Number Analyzer, análise de número. Vou ligar a minha fórmula matemática na análise de número e vou dizer o seguinte, ó. Eu quero analisar essa fórmula result e quero avaliar o valor ICMS. Então ele vai fazer uma avaliação desses dois números que eu tenho, dessas duas colunas que eu tenho aqui de análise. Uma é da tabela original, que é o valor ICMS, e a outra é um campo calculado que eu gerei aqui agora. Vamos ver o que ele vai fazer? Olha, Number Analyzer. Olha que interessante. Então aqui o número de linhas que ele contabilizou, não tem nenhum valor nulo, tá? Maior valor, menor valor, até aí está batendo. Então a minha coluna calculada está batendo com a de ICMS. Até aqui perfeito, ó. Sum, soma. Opa! A soma do ICMS calculado agora não bate com a soma de ICMS que está na tabela, então temos problema. A média também não bate. Então, vejam só, já sei que eu tenho uma distorção no cálculo de ICMS, ou seja, no meu banco de dados original tem lixo. Vou ter que corrigir esse ICMS. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso depois reaplicar essa fórmula que eu criei aqui, né, via SQL, corrijo o database recalculando, dando um update nessa coluna antes de importar essa tabela no meu sistema. Esse trabalho de correção, o ideal é que você faça depois acompanhado por um DBA, se você não for um DBA, né, que vai trabalhar com você lá criando os scriptzinhos, né, para fazer os seus SQLs, para fazer essas manutenções de forma adequada. Também tem algumas ferramentas que te auxiliam nisso, ferramentas de ETL, geralmente, já tem alguns recursos que podem te ajudar. Tem, inclusive, vídeos sobre ferramentas de ETL aqui no meu canal. Bom, feita mais essa análise aqui, legal, já descobri aqui um problema. Então, eu tenho aqui um problema com chave primária, um problema no cálculo do ICMS, né? Eu tinha aqui na distribuição de valores também descoberto um problema no valor unitário do meu produto. Eu tinha o mesmo produto vendido por valores diferentes, mas é uma dúvida, né? Tudo isso aqui eu preciso depois confirmar. Então a Unique aqui já é uma confirmação, uma constatação. Esse cálculo do ICMS é uma constatação. E esse relatório aqui, vou executar aqui, ó. Esse relatório que apresenta um valor de produto aqui com problema, né? Eu tenho lá o produto 1 sendo vendido por valores diferentes. Esse cara aí eu não tenho certeza se é efetivamente um problema. Veja só, qual era a questão aqui? Eu tenho esse cara aqui, né? Deixa eu ver se era esse aqui. O item produto 14, ó, o valor do produto, ó. Né? 30 e 77. Então, o que está dando um valor total aqui de 60 e 50, né? Mas o que importa aqui é o valor unitário. Então, tem uma distorçãozinha aqui, né? Também tem uma distorçãozinha aqui no produto 1. 120, vendido por 120, vendido por 200. Então, esses caras eu vou precisar analisar um pouquinho mais profundamente. Posso fazer essa investigação aqui dentro do meu Data Cleaner pelo próprio Preview. Eu estou abrindo a matriz lá, né? A minha tabela original, mas eu posso vir no Preview Data e analisar por aqui. Então, puxa vida, por que esse registro aqui de produto de venda do produto 1, uma hora ele está por 120, outra hora ele está por 200. De repente eu vejo aqui o seguinte, ó, aí esse aqui, o 14, né? Uma hora está por 30, outra hora está por 77. Analisando a linha como um todo, eu vejo que esse cara aqui, essa venda aqui do produto 14, ela aconteceu em 1930. No dia 3/12 de 1930 é a data de venda. Caramba! E esse produto 14 foi vendido de novo em 2022. Então, vamos dizer aqui que vendeu por 30 em 1930 e vendeu por 77 em 2022, né? É claro que tinha que ter diferença de preço. Se é essa ou não, sei lá, mas tinha que ter uma diferença de preço. Então aqui está fazendo sentido. Agora vamos dar uma olhadinha no produto que é o 1. O 1 foi vendido por 120 em 1930.
Foi vendido por 120 em 2018 e foi vendido por 200 em 2019. Pode fazer sentido, né? Pode fazer sentido, mas está um pouco estranho, porque passaram-se aqui 50 anos, né? Bem mais que isso, e a gente tem o mesmo preço de produto. Então, aqui eu tenho uma suspeita de problema, tá bom? Isso é o que a gente chama de análise. Então, a análise é o trabalho investigativo que você faz em cima dos relatórios que você está gerando. Perfeito? Vamos tentar agora fazer uma outra operação em cima dessa tabela de origem para ver se ela tem mais algum problema. Eu não quero, por exemplo, trazer para dentro do meu sistema novo dados que não tenham validade mais, não tenham mais serventia em termos de decisão. Então, eu já vi aí que tem coisas antigas dentro do meu database. Como é que estão essas coisas, né? Se eu, por exemplo, quiser trazer para dentro do meu database só dados mais recentes, só os dados a partir de, sei lá, 2000 ou a partir de 1990, como é que eu faço para analisar, então, quanto que eu teria que expurgar dos dados que eu tenho na minha tabela? Daí eu vou ter que usar um outro mecanismo de conversão, porque eu não tenho certeza que se na minha tabela original que eu tenho lá são textos, né? Então eu vou garantir que eu trabalhe com um campo de data de venda, sendo esse campo uma data mesmo. Então eu vou usar uma conversão para garantir isso. Converter para data. Vou ligar a coluna que eu quero que seja data, que é essa aqui, ó, data venda. Vou dar um preview aqui para ver se isso está funcionando. Ó, ele fez, ó, tá? Então aqui, ó, julho, dia 7, 2018. Janeiro, dia 1, 1930, tá? Então ele converteu esse dado aqui, que era uma string, ou numérico, né? Em data. Muito bem. A partir de agora, eu posso trabalhar em cima de data. Então, eu tenho funções de análise aqui, ó, de date and time. Então, eu posso usar aqui o meu Date Gap Analyzer, ou Year Distribution. O Gap Analyzer vai mostrar a distância das datas, né? A data mais antiga, a data mais recente. Vamos colocar aqui primeiro o Gap Analyzer. Então, eu quero pegar aqui a data de venda, né? Vamos dar uma olhadinha aqui que ele traz aqui no Gap Analyzer. Ó, então ele está me mostrando aqui, ó, eu tenho datas desde 1930 até 2023, tá? Ó, esse aqui é o limite superior, 13/1 de 2023, e esse aqui, o limite inferior é 1/1 de 1930. Então, esse aqui é o gap, a distância entre as datas que eu tenho dentro do meu database. Muito longo, um período muito grande. Quero ver isso por ano. Quantos registros eu tenho de vendas por ano? Link to. Está aqui já selecionado data de venda automaticamente, é o único campo de data que eu tenho. Eu dou um close e vou rodar. Vamos ver aqui a distribuição de ano agora, olha só. Eu tenho em 1930 duas vendas, em 50 uma venda, em 2018 uma venda, 19 uma venda, 2020 duas vendas, 21 uma, 22 uma venda e 23 uma venda. Então aqui eu posso fazer várias avaliações. Faz sentido? Será que eu carreguei todas as vendas da minha empresa? Minha empresa vende muito mais do que isso que está aparecendo aqui? Será que faltaram dados? Tá? Isso é o trabalho de análise. Então eu vou investigar, conversando ou usando consultas, telas de consultas e relatórios de outros sistemas, onde estão essas informações originais, vou confrontar com o que está aqui aparecendo para mim, para ver se esse arquivo de vendas que está chegando para mim, via uma interface, uma exportação de dados, se ele está completo. E outra coisa, eu vejo aqui já
que eu tenho um conjunto de vendas bem antigo aqui, 1930, 1950, que eu pretendo no futuro expurgar, deletar. Então essas 3 vendas antigas eu não vou querer trazer para o meu sistema novo. Então na hora de fazer a carga definitiva de dados, vou fazer um SQLzinho lá, ou usar um programa de ETL e vou selecionar somente as datas maiores que 2018 para a carga final dentro do meu database definitivo do meu sistema de informação novo, evitando trazer lixo para dentro do meu novo sistema, tá? Se eu tivesse situações que eu não tenho aqui ainda, mas eu vou simular. Vamos imaginar aqui que eu tivesse alguns registros faltando informação. Então, vou pegar aqui ó, o meu arquivo venda sujo, e vou deletar alguns registros de identificação de vendedor. Então, eu vou pegar essa venda aqui, ó, número 6, e vou deletar o vendedor, e vou deletar o vendedor aqui da venda número 8 e da venda número 9. Tá? Vou salvar, senão não vai pegar a modificação. E agora eu quero fazer uma análise de completude, né? Vamos ver se os dados estão completos. Então, vou pegar aqui dentro de análise, eu tenho aqui visualização, Completeness Analyzer. Vamos ligar aqui, com análise de completude, e vamos colocar aqui qual é o campo que a gente quer avaliar. Eu quero avaliar, posso avaliar todos se eu quiser, né? Posso colocar todos, vamos colocar todos, vamos ver se ele vai avaliar a tabela inteira para ver em quais colunas da tabela tem dados esparsos, né? Dados em branco. Vamos rodar. Ó, Completeness Analyzer. Olha só. Então ele achou aqui, ó, 3 registros com dados incompletos. São aquelas 3 linhas lá que eu apaguei o vendedor. Ó, linha 6, linha 8, linha 9. Esses caras estão nulos. Ah, e se tivesse aqui, então, vamos brincar aqui um pouquinho. O ID do produto da linha número 3, se eu sumisse com ele, o que vai acontecer se eu rodar esse relatório de novo? Vamos lá outra vez, fecha aqui, volto aqui e vou reexecutar. Olha só, ele pegou a linha 3 agora. Agora ele está mostrando o seguinte, ó, na linha 3, o que está null é o ID do produto. Na linha 6, 8 e 9, o que está null é o ID do vendedor. Então, com isso, eu consigo saber que eu vou ter que fazer também um programinha para completar essa informação. Buscar qual é o vendedor de cada uma dessas vendas, buscar qual é o produto que foi vendido lá na venda de identificação número 3. De alguma maneira, eu vou ter que ir lá nos sistemas legados onde essa venda foi feita e obter essa informação e alimentar essa tabela para que no meu sistema novo não venha uma tabela com falta de informação. Bom? Então, o meu objetivo aqui era te mostrar esse trabalho de análise que a gente consegue fazer utilizando essa ferramenta muito legal e muito intuitiva que é o Data Cleaner. Eu consigo, a partir daqui, também dar um write, ou seja, escrever aqui um arquivo de output com o que eu fiz, tá bem? Então, aqui no caso, eu criei colunas novas através de cálculos e tudo mais. Se eu quiser pegar isso tudo aqui e gerar um arquivo de saída com essa informação que eu gerei, eu posso. Basta eu dar aqui um create em formato CSV, ou Excel, ou qualquer outro formato que eu queira, né? Vou arrastar para cá, colocar o elemento e ligar aqui o que eu quero, a partir de que ponto, de que nó eu quero gerar esse output, ele gera isso em arquivo. Não vou fazer isso aqui porque não é a grande intenção que eu tenho aqui com você nesse vídeo. A ideia aqui é te mostrar como que é importante a gente fazer o traço de perfil e a análise de dados para garantir a qualidade de dados do nosso sistema de informação final e, com isso, garantir a governança da companhia, o alcance dos objetivos de negócio. Perfeito? Paro por aqui esse vídeo, então. Espero que você tenha gostado. Bom proveito. Brinque bastante com o Data Cleaner.